Fala Universo Vascaíno, bem-vindos, vascaínos e vascaínas, a mais um emocionante episódio do Bate-Papo Vascaíno. Hoje, vamos embarcar juntos em uma viagem no tempo, para reviver um dos capítulos mais nobres e heróicos da gloriosa história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vocês sabiam que o Vasco não é uma lenda apenas nos campos de futebol, mas também um herói na história do Brasil? Durante a Segunda Guerra Mundial, o clube se destacou com um ato de solidariedade e patriotismo que marcou para sempre sua trajetória. Em um momento crucial da nossa história, o Vasco da Gama contribuiu significativamente para o esforço de guerra, doando 2 aviões à Força Aérea Brasileira, um gesto que vai muito além das 4 linhas e que merecemos relembrar com orgulho. Preparem-se para conhecer essa história inspiradora, que é mais um exemplo da grandeza e do espírito solidário da nossa imensa torcida bem feliz. Eu sou o Bruno, e esse é o Bate-Papo Vascaíno. Vamos juntos explorar essa linda e emocionante jornada. O Estádio São Januário, que tem a mística de ser o local onde Getúlio Vargas assinou a CLT em 1943 e onde Luiz Carlos Prestes discursou a favor da redemocratização em 1945, teve antes, ainda em 1942, sua primeira participação política. O Vasco da Gama colocou o estádio à disposição do Exército Brasileiro, e lá foi montada a Escola de Instrução Militar do Rio de Janeiro, onde se formaram mais de 10.000 soldados. Além da formação, São Januário era o local onde os recrutas podiam se distrair jogando futebol, e serviu também como alojamento para soldados que chegavam de outros estados rumo à Europa em guerra. Mas a participação do Vasco na luta contra o nazismo não acabou por aí. A Segunda Guerra Mundial foi o tempo dos temíveis U-Boats alemães, que semeavam o terror na costa brasileira, afundando nossos navios mercantes e derramando o sangue de inocentes. A revolta se espalhava pelo país e os vascaínos, esses grandes realizadores, se juntaram ao clamor popular. A diretoria passou a receber doações para o esforço de guerra, velhos remadores ofereciam suas medalhas, o objeto mais sagrado de um campeão, para serem vendidas e angariar fundos. Até um telescópio foi doado em nome do Vasco para a Marinha. Então o maior dos presidentes vascaínos, Ciro Aranha, começou a coordenar esse projeto de civismo vascaíno. Seu objetivo? Doar nada menos que um avião à FAB. Estava formada a Comissão Pró-Avião Vasco da Gama, formada por alguns dos mais valorosos vascaínos. Na sua primeira reunião, o seu tesoureiro, Arthur da Fonseca Soares, propõe que se compre imediatamente o avião. Por imediatamente entende-se, que todos saíssem naquele momento e encomendassem o aparelho. O presidente da comissão, e depois presidente do Vasco, Manuel Ferreira de Castro Filho, chegou a argumentar que a campanha nem havia sido iniciada, ao que foi respondido por Arthur: no Vasco, basta plantar a semente. E foram eles fazer história. Chegando na importadora, foi pedido ao seu gerente, outro grande vascaíno chamado Silvano Santos Cardoso, que mostrasse os modelos que tinha. Este começou com o melhor de todos, mas é muito caro, disse Silvano, e já se preparava para virar a página do mostruário quando foi interrompido pela comissão: queremos 2. A comissão confiava que os vascaínos iriam aderir em massa àquele projeto. Agora era só realizar a campanha, e assim foi feito. Fixaram-se 3 faixas de contribuições, cada uma delas daria direito a um distintivo para os doadores, que uma semana depois já se multiplicavam. São Januário se encheu daqueles vascaínos orgulhosos com seu distintivo na lapela. Em 20 dias a campanha foi encerrada, seu objetivo havia sido alcançado e ainda sobrou dinheiro. Se pensou em devolver o excedente para os contribuintes, afinal muitos deles eram humildes, mas essa ideia foi recusada por todos aqueles que aderiram à campanha. O saldo foi então aplicado e esse valor ajudou a construir a sede náutica da Lagoa,
alguns anos depois. Era noite de São Januário, o nosso templo sagrado, lugar de memória. Era mais um jogo que ali acontecia, porém no seu intervalo se deu a apresentação dos aviões vascaínos. Doados por aquela gente que já havia feito tantas coisas incríveis e agora fazia mais uma. O ministro da Aeronáutica em pessoa recebeu os aviões, devidamente pintados com a Cruz de Malta na nacelle. Que dia memorável para os vascaínos! Lembrando do acontecimento, o professor Castro Filho, um mágico com as palavras, produziu um dos mais belos textos referentes ao clube, que é aqui reproduzido na íntegra. Eu me sentia desligado daquela Praça Verde, palco de lutas desportivas gigantescas. O meu pensamento vagueava por outras paragens, o campo de lutas sangrentas e irreparáveis em que, naquela hora, por certo, brilhavam, como heróis, muitos de nossos atletas, tanto dos moços que ali receberam as primeiras lições de coragem e civismo. O meu olhar turvado de lágrimas, estava preso aos graciosos movimentos do pavilhão nacional do grande mastro. Parecia-me ver nesse ondular verde-ouro o aceno protetor e amigo do reconhecimento, eu via a bandeira do Brasil a acenar para todos, como se lhes dissesse comovido: obrigado, Vasco, muito obrigado vascaínos, Deus vos conserve esse grande, esse imenso coração. Em 20 dias já havia conseguido o valor para a compra de um avião que no dia 10 de dezembro de 1942 foi doado para o Aeroclube de Salvador para servir de treinamento dos militares. Nada mais simbólico do que fazer a cerimônia de entrega em São Januário, né? Que era o estádio onde o Vargas fazia seus discursos. Não seria entregue em qualquer outro lugar, ou, por exemplo, num clube de aeronáutica. Não, foi escolhido São Januário. Os brasileiros só chegariam à Europa 2 anos mais tarde. O primeiro contingente das nossas tropas deixou o porto do Rio de Janeiro em 30 de junho de 1944 e desembarcou na Itália 46 dias depois. Falando a estação rádio da Força Expedicionária Brasileira, que está transmitindo mensagens dos soldados expedicionários para as suas famílias no Brasil. Alô, mamãe! Saúde e felicidade para todos nessa. Brasileiros, estaremos juntos, se Deus quiser. Que incrível relembrar essa história fascinante. Mais uma prova que o espírito de solidariedade e patriotismo sempre estiveram no DNA do Vasco da Gama. A doação dos aviões à Força Aérea Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial é um grande exemplo do quanto nosso clube é mais do que futebol, é uma instituição que fez e continua fazendo a diferença. Se você, assim como eu, se orgulha desse momento tão memorável da nossa história, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum episódio do Bate-Papo Vascaíno. Vamos juntos continuar a construir essa história de glórias e conquistas. Obrigado por nos acompanhar. Saudações vascaínas e até o próximo episódio. Eu sou Bruno, e esse foi mais um Bate-Papo Vascaíno. Até a próxima, família vascaína.